E agora, 12:29. Saúde em Dia. Uma nova técnica identifica casos de autismo através do rastreamento ocular. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o médico oftalmologista com doutorado pela Faculdade de Medicina da UFMG, pós-graduado na França, Inglaterra e Estados Unidos e diretor-presidente do Hospital de Olhos, Dr. Ricardo Guimarães. Boa tarde, Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui com a gente, tudo bem? Boa tarde, Débora. Prazer é meu. Então, doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, falando um pouquinho mais sobre esse inovador rastreamento ocular para detectar pessoas, né, crianças com transtorno do espectro autista. Como funciona? Ok, Débora, eu vou me permitir, Débora, para explicar como funciona o rastreamento ocular, que nos permite fazer isso que você acabou de definir. Eu gostaria de explicar o como. Ótimo. Primeiro, eu queria te explicar que nós temos um sentido, quando a gente está atento ao mundo, a gente usa os nossos sentidos sensoriais, que são visão, audição, né, olfato, tato, paladar, e nós temos um controle sobre esses sentidos de modo a priorizar a utilização de um ou de outro para mantermos a nossa atenção focada em uma determinada ação. Então, quando eu estou assistindo a aula, eu estou prestando atenção naquela aula, dirigindo os meus ouvidos, os meus olhos para aquela cena, mas essa atenção, ela tem pequenos espaços, então eu preciso renovar constantemente a atenção naquela cena. Quando eu faço um direcionamento para ouvir alguma coisa, eu faço isso passivamente, eu não preciso fazer nenhuma ação para ouvir, eu posso fechar os olhos, ficar quietinho, eu ouço. Mas quando eu quero ver alguma coisa, eu preciso dirigir os olhos para aquela ação e movimentar os olhos, percorrendo a cena com movimentos que nós chamamos de movimentos sacádicos, que são movimentos muito rápidos, a gente faz uma média de 3 a 4 movimentos por segundo, então eu percorro a cena e eu tiro dali um retrato, uma conclusão. Para eu manter essa atenção lá, nós chamamos de atenção sustentada. E as pessoas que têm déficit de atenção, ela tem um span muito pequeno, antes de acabar aquele momento que ela está dirigindo, a atenção dela acaba, você diz então que ela tem um déficit de atenção. No caso do autismo, ele pode ter tanto um déficit, quanto ele pode ter também um excesso. Ou ele não mantém atenção numa determinada ação, ou ele tem uma atenção exagerada e ele fica fixado naquilo ali, ele não consegue deslocar a atenção dele para outra coisa. É o caso dele fazer movimentos repetitivos ou ficar repetindo uma coisa durante muito tempo. O que nós fazemos no Eye Tracker é acompanhar a movimentação dos olhos no autismo, de modo a você registrar qual é o padrão de movimento. E o autista, tanto o autismo quanto também outros distúrbios neurológicos e psiquiátricos, eles têm um determinado padrão. Observando esse padrão, nós podemos ajudar o neurologista ou o psiquiatra no diagnóstico do autismo, oferecendo para ele os resultados ou a conclusão daquele exame do rastreamento ocular. Então, em síntese, é isso que nós fazemos. Débora, à vontade. Certo. E assim, eu gostaria de saber, vocês conseguem detectar, então, logo que a criança já nasce? Assim, rapidinho, doutor? Esse é o grande esforço Esse é o grande esforço que nós estamos fazendo no momento, é do diagnóstico precoce. Nós já sabemos que é possível você fazer um diagnóstico antes do início dos sintomas do autismo, mas não apenas do autismo, Débora. Hoje a gente tem conseguido mapear e encontrar o que nós chamamos de biomarcadores
antes da manifestação da doença, seja ela o autismo ou a esquizofrenia, outras condições de doença que ainda não são manifestas, mas nos quais você encontra biomarcadores que nos permitem dar para essa pessoa uma chance estatística baseada na literatura médica dela desenvolver aquele determinado sintoma. Um pequeno parêntese aqui no autismo, para te explicar que hoje a gente não diz mais só o autismo, a gente define como espectro autista. O que quer dizer? Isso quer dizer que você tem uma gama muito variável de manifestação de sintomas na condição do autismo, que vão desde manifestações muito leves, assim, que você diz assim, olha, ele parece ter comportamento autista, mas a pessoa ainda trabalha dentro de um grande grau de normalidade e de coerência com as suas atividades diárias. Mas por que hoje nós passamos a falar em espectro? Nós conseguimos visão, definir um grande número de pessoas nos quais não apenas nós encontramos os marcadores, como também eles manifestações de visão, manifestações oculares relacionados. Então, esse grupo de pacientes, a gente já inicia um tratamento das dificuldades encontradas e nós já sabemos. O doutor Ricardo, só uma pausa, porque está falhando muito a sua fala. O senhor está falando e está falhando. A gente não está, sabe, parece que é a internet, alguma coisa. Se o senhor puder se aproximar mais aí de algum lugar que seja melhor para funcionar o WhatsApp, para a gente conversar melhor. Porque está falhando um pouquinho a nossa conversa aqui. Aí o senhor está falando coisas importantes e a gente. Eu estou na janela agora, vamos ver agora que parece que às vezes a qualidade é ruim. Melhorou sim, melhorou. Mas, então, voltando dizendo, nós temos o espectro autista, hoje a gente consegue identificar pessoas que se enquadram dentro desse critério diagnóstico, e aí, grande parte dessas manifestações sensoriais, elas vêm através da visão. Uma vez identificado esse paciente, quais são as dificuldades? Nós já iniciamos um tratamento daquilo que está relacionado com a visão, e nós já percebemos que os indivíduos que começam o tratamento, eles têm uma estabilização dessa sintomatologia e desenvolvem um quadro muito mais benigno do que os indivíduos que não seguem o tratamento, o que está de acordo com a literatura. Mas sempre destacando, Débora, que o nosso papel é de apoio ao grupo que efetivamente cuida desses pacientes. Do lado do médico, nós temos o psiquiatra e o neurologista, e do lado da educação, o pedagogo, o psicólogo, que também estão preparados para acompanhar esses quadros. Nosso papel é disponibilizar para esses profissionais apoio na parte oftalmológica. Sim, é bacana, porque às vezes demora um pouco o processo para descobrir que a pessoa faz parte aí possui esse transtorno, né, doutor? Então, Débora, vocês podem antecipar um pouco o processo. Essa pergunta que você fez é o grande ponto de discussão hoje na literatura médica. Nós temos hoje dados estatísticos mostrando que o número de pessoas com distúrbios mentais está aumentando numa proporção muito acima daquilo que seria esperado. Nós falávamos de um paciente em cada 6 apresenta algum tipo de distúrbio mental, passamos a falar em um em cada 5, passamos para 1 em cada 4. Agora eu estou vendo um congresso de psiquiatria na Europa já falando que uma pessoa em cada 3 no mundo apresenta sinais de distúrbios mentais. Ou tem, ou terá, ou já teve um distúrbio mental. Esse é um número muito significativo. O outro dado muito significativo na parte de distúrbios mentais é que o diagnóstico hoje ele é feito só baseado no relacionamento clínico do médico com o paciente. E, em média, um diagnóstico de um distúrbio mental mais grave, como, por exemplo, a esquizofrenia, ele demora de 6 meses a 1 ano. E depois de feito esse diagnóstico, 60%, também segundo a literatura, ele é modificado depois de 1 ano, ou seja, você tem um grau de incerteza
muito grande no diagnóstico do distúrbio mental. Então, Uhum. quando nós podemos acrescentar informações que sejam de utilidade para que o profissional neuro ou psiquiatra faça esse diagnóstico, obviamente esse diagnóstico vai ter um grau de certeza muito maior. Portanto, hoje o grande esforço é, antes da doença mental aparecer, eu preciso ter um critério de rastreamento ou de diagnóstico para que você já inicie medidas preventivas para esse paciente. Olha, você tem uma chance X de tantos por cento. Hoje, esse exame da visão, ele tem dado alguns serviços até 80% de certeza diagnóstica. Então, esse indivíduo inicia esse tratamento mais precocemente, portanto, com muito mais condição de recuperação. Sim, Então, a resposta à sua pergunta é sim, esse é o nosso grande esforço, conseguir bacana. fazer o diagnóstico antes do sintoma aparecer. Bacana. Agora, doutor, esse rastreamento, assim, foi descoberto onde? Como é que foi que esse projeto, assim, vingou? Como que vocês descobriram, né, esse tipo de rastreamento ocular? O rastreamento ocular, esse é um trabalho que começa, os primeiros trabalhos de rastreamento começaram ainda nos anos 50, Hum, 70 anos atrás, por um médico russo chamado Airbus. De lá para cá, a tecnologia evoluiu muito para nos ajudar a fazer essas medições, porque são movimentos que duram milissegundos, eles são sim. muito pequenos e imperceptíveis. Então, nós dependemos do desenvolvimento de novas tecnologias, né, que criaram equipamentos mais modernos. Hoje, nós conseguimos fazer isso com um grau de eficiência muito grande e, em 2009, foi o primeiro trabalho sendo publicado dizendo: eu consigo fazer um diagnóstico de esquizofrenia pelo exame da visão antes do sintoma aparecer. Sim. Isso foi em 2009. Então, de 2009 para cá, vários trabalhos foram apresentados, novas tecnologias. Hoje, nós participamos de um grupo de estudo no Canadá que já propôs ao FDA americano um protocolo que nos permite estabelecer esse diagnóstico com esse nível que eu te mencionei, de até 80% de probabilidade de um caso não diagnosticado. É mais do que fazer o diagnóstico de uma doença mental, mais importante a gente pode diferenciar pelo exame da visão se é um diagnóstico de esquizofrenia, ou autismo, ou mania, ou demência, porque os padrões de resposta visual e ocular, eles têm características muito marcantes para cada uma dessas condições. Então, ajudar o psiquiatra no diagnóstico diferencial, que muitas vezes é confuso, ele superpõe, às vezes são sintomas Uhum. que pertencem a um grupo e outro, isso é muito valioso, né? Porque a gente sabe que a doença mental, ele desorganiza não é só a pessoa, é a família, né? A É família verdade. acaba sendo envolvida no esforço de proteção e de salvamento daquela pessoa que ela tem toda que se mobilizar para dar essa ajuda. Agora, então, Então, é um trabalho muito bonito. bacana demais. Agora, não seria importante incluir, a gente não tem aquele teste do pezinho nas crianças, entre outros, não seria interessante incluir esse também, do olhinho, né? Tem o do olhinho também, não tem? Esse exame seria bacana se ele também pudesse ser feito, né, no teste do olhinho, não tem o do olhinho? Então, o teste do olhinho, por exemplo, ele é um teste que, quando ele é positivo, ele é bom. Quando a gente faz esse tipo de teste, Débora, nós temos que levar em consideração o seguinte: Hum, se eu diagnosticar errado um caso que não era, é um caso que é, vou inverter. Se eu diagnosticar errado um caso que é, mas eu digo que não é, isso é grave, sim, porque aquela pessoa saiu dali com uma informação de que ela não tinha problema e na realidade ela tinha. Se eu diagnostico como tendo um problema, uma pessoa que não tem, não tem problema, porque ela vai ser encaminhada para o exame
e o exame vai falar, não, foi erro do diagnóstico, ele não tem problema, mas a pessoa que tem e foi dito que ela não tem, ela perdeu a chance de tratamento. Então, esses exames, que são muito simples, e que você poderia estar usando uma tecnologia que não tem nada de sofisticada, muito mais barata, mas muito mais eficiente para fazer esse diagnóstico, eu acho que o esforço deveria ser para usar o que você tem na mão e não ser simplista, porque Sim. todo mundo consegue e eu faço um exame que não é um exame o melhor que você pode fazer para essas crianças. E um Tá tumor certo. no olho, que é o grande objetivo desse exame, ele não perdoa, né? Geralmente ele leva não apenas a perda do olho, como muitas vezes a distribuição de metástase e perda da vida. Então eu defendo o uso de tecnologias que hoje são disponíveis e que deveriam ser incluídas no rol de tecnologia disponível no SUS, em toda a maternidade, Bacana. ok? Muito Então eu obrigada. critico um pouco o simplismo. Entendi. Tá ótimo, doutor Ricardo. Então, eu gostaria que o senhor deixasse para gente agora, assim, o contato, né, do senhor aqui do Hospital de Olhos, doutor Ricardo Guimarães, aqui para os ouvintes obterem mais informações. Então, lá você tem o site, que é holhos.com.br, e o telefone é 3289-2000. 3289-2000. Tá E ótimo. sempre um prazer falar com você, Débora. Prazer Muito todo bom, meu. Muito viu? obrigada. Um É, abraço, doutor Ricardo. um abraço, Débora. Até mais. Falou. Um abraço, Débora. Até mais. Falou. Um abraço, Débora.